Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. Esse podcast, meu nome é Fabiola Simas, eu sou consultora em estratégias de marketing e esse é o podcast que eu criei junto com a agência para a gente trazer sempre algum especialista que possa ajudar os empresários de alguma forma, né, criar um conteúdo de valor. E eu trouxe hoje o Samora, que a gente vai conhecer junto. Posso chamar de Samora ou chamo de Sam? Pode, como você se sentir melhor. Então, Sam, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo esse podcast e está te conhecendo, a minha audiência e quem mais vai para o mundo aí. Perfeito. Em primeiro lugar, gratidão, Fabi, pelo convite maravilhoso para a gente estar aqui, bater um papo sobre negócios, sobre empreender. Eu sou Samora Leal, sou do interior da Bahia, empreendedor desde sempre. Moro aqui na região sul já há quase 8 anos, o mesmo tempo que eu tenho de relacionamento. E hoje, morando em Balneário Camboriú, tenho a Colab Gestão, fundei a Colab Gestão em 2022, 2021 para 2022, porém já vinha atuando nessa área de gestão financeira, finanças pessoais e gestão financeira empresarial desde 2013, 2014. Né? Então já tem uma. Eu digo que eu comecei a fazer BPO financeiro para empresas antes do boom do BPO financeiro, porque isso veio em 2020, só que eu já Uhum. fazia isso em 2014. Então, venho trazendo toda essa expertise da área da gestão em vários segmentos. Tive contato para forjar toda essa estrutura que a gente tem. Tive passagens pela indústria, pelo comércio, serviço, terceiro setor. Então, tenho uma bagagem vasta e quero compartilhar aqui e somar para quem estiver Bacana, é, assistindo a é um gente. prazer, né? A gente se conheceu num coworking que a gente está trabalhando, né, Exato. Sam? E aí eu já sabia que ele tinha collab gestão, criava um conteúdo, estava seguindo ali no Instagram. Eu falei, Sam, vamos criar um conteúdo de valor, porque o marketing não pode brigar com o financeiro, né? A gente De tem que ser amiguinho. forma. Então vamos falar um pouquinho disso. Né? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo, a gente fica aqui com a gente, né? Antes de a gente começar, tava contando um pouquinho de como começou a tua empresa. Eu acho que isso é importante, inspira as pessoas, né? Como é que começou esse teu negócio aí? Sim, perfeito. A Colab ela é mais recente do que a minha carreira em si. A Colab ela veio de uma ideia ali em 2021, quando eu junto com a minha atual sócia, a gente conversando como que a gente pode potencializar isso que a gente está entregando, uma vez que o BPO está dando um boom e a gente já terceirizava, já fazia a gestão financeira. A gente falava Uhum, naquela época que a gente fazia gestão financeira descentralizada. A gente aportuguesou mesmo. E uhum. aí depois veio o conceito do BPO financeiro. Nesse momento eu cheguei e sugeri para minha sócia, né? A gente está colaborando com os nossos, de certa forma, nós não somos colaboradores dentro da empresa, como contrato CLT tradicional, mas a gente colabora para a evolução e para o sucesso das empresas que a gente faz a gestão. E de colaborar, o nome não demorou muito. Então, Ai, se o que nosso trabalho era legal. colaborar, a gente só fez aquela jogada de trazer para o inglês. Então, Aham. o collab, gestão surgiu disso, do nosso anseio em querer colaborar para o sucesso dos nossos Que clientes. bacana, e é isso que é o BPO mesmo, é uma collab na gestão ali, né? Então, Exato. nossa, muito bacana. E o colaborar acaba saindo natural, né. É, Quando o cliente ele vem pedir uma ajuda pra gente, é isso, a gente vai colaborar com ele para ele conseguir lógico. resolver uma situação. Quando o marketing precisa de uma orientação, a gente vai colaborar para dar um melhor direcionamento. Então a gente entende que em todo momento nós estamos colaborando nessa caminhada, nessa jornada das empresas, né. Exatamente isso. É o que eu falo para meus clientes: "Conta comigo", né. Eles trazem o problema, eu falo: "Conta comigo, eu tô aqui para colaborar". Eu não sou uma pessoa separada da empresa, né. Exato. A assessoria de marketing, ela não pode ser separada da empresa, ela tem que trabalhar junto com os objetivos da empresa. Hum. Justamente. É. E ainda nessa história, a gente veio o naming, né, o nome, veio a gente chegou ao ponto collab, e aí a gente evoluiu para entender qual símbolo o que que iria representar a gente. Essa eu acho que eu nunca contei para ti também. Conte. Mas o símbolo hoje que representa a collab é um cubo mágico. Porque a gente entende que quando a gente chega nas empresas, imagine um cubo mágico todo bagunçado. E a nossa ideia, tem alguns vídeos que eu já gravei também, montando o cubo ali, a ideia é que é exatamente isso, é todo o tempo a empresa ela está nesse processo de bagunçar todos os lados, ou de ter todos os lados ali com algum ajuste, e aí você volta sempre para fazer com que ele esteja em harmonia todos os lados. Porque o Exato, cubo ele se completa quando todos os lados eles estão montados. E aí exato. volta e meia a gente
a gente também provoca essas mudanças para que a gente consiga se ajustar. Então, a Aham. ideia do cubo, de forma colaborativa, e volta e meia eu estou ali montando meu cubo, É. ou alguma situação está complicada, então eu faço aquilo, porque para mim, figuramente, é isso. Eu desmonto o problema, um desafio, para depois juntar novamente e trazer a harmonia para aquilo e entregar uma solução. Então, um Que pouquinho da ótimo, história. faz muito sentido isso. E você estava me contando, a tua formação já é em economia, gestão financeira, ou como é que é a tua formação? Como é É, que tu virou empreendedor? Eu sei que e- empreendedor já nasce vendendo alguma coisa ou empreendendo, mas Exato. conta um pouquinho pra gente. Eu me formei em ciências contábeis e Uhum, na jornada do contador, do contabilista, a gente fala, né? O contador ele consegue fazer tudo que um administrador, um economista, um financeiro faz, mas os três, cada um não consegue fazer muito do que o contador faz. uhum, Só que eu fiz um caminho diferente. Eu formei em contabilidade e aí eu fui migrando para a área de gestão. Então, formei em contabilidade, me especializei em controladoria, gestão de negócios e finanças corporativas. Tô agora em uma outra especialização na área de business management ou inteligência de negócio e gestão. Fiz outra especialização na parte de análise de custo e precificação, outra na área de liderança e gestão de equipes. Essa foi uma formação internacional. Então, eu busquei olhar para as áreas que seriam complementares para eu desenvolver isso dentro de uma estrutura de negócio. Mas minha formação raiz ela é ciências contábeis e a minha formação master, a especialização, ela é em controladoria e gestão de negócio. E aí vem toda a expertise em gestão de crises, precificação, gestão de custos, processos e gestão de projetos. Tem um conglomerado bom aí. Tem outros cursos à parte que a gente faz, aham, assim, que não tem nada a ver com a área, sim, mas ajuda. mas ajuda. Mas a principal é isso: contabilidade enquanto formação principal, Aham. graduação, e algumas outras Os outros especializações. é porque não adianta a gente só olhar o número, né, para ver a transformação tem que ter o todo, tem que olhar sistemicamente, então as outras veio colaborar, a liderança veio colaborar para que Exato. tu tenha a entrega lá do resultado. Exatamente. E Bacana. exatamente, é ter a visão global, né, Uhum. de todo um contexto social, econômico, assim. Porque a gente toma decisão não é só baseado nos números. Eu faço gestão e falo. A gente não toma só decisão baseada nos números. A gente tem que entender todo um contexto, Uhum. né? Então, esse contexto a gente busca olhando think out of the box, né? O pense fora da caixa. Pense fora da caixa, legal. Então, Ô Sam, e antes de a gente começar aqui, entrar na pauta, nós estávamos falando um pouquinho dos números que a Colab administra aí. Como é que é esses números? Me conta de novo. pois Só para a é. gente entender com quem a gente está lidando, né? Porque a gente pensa, BPO, né? Às vezes é aquela contadora que resolveu trabalhar sozinha e aí tá fazendo 2 ou 3 BPO ali, Uhum. né? A gente hoje, nós já atendemos, Fabi, eu falei dos que estão ativos hoje, mas ao longo desses últimos 5, 6 anos, foram mais de 150 empresas que nós impactamos em termos de gestão. Seja uma consultoria, que ela é mais pontual para otimizar um processo e entregar uma ferramenta, seja um empresário que só quer uma orientação, uma consultoria e que depois segue fazendo a gestão. Então, foram mais de 150 empresas, empresários, mas os números mais robustos assim que a gente conseguiu alcançar e ter o controle ali foi de nos últimos 3 anos. Foram mais de 250 milhões geridos, em volume financeiro. São mais de 200 mil lançamentos. Como que a gente conta o lançamento? É entrada e saída. Cada Uhum, movimentação ela conta, né? uhum, São mais de 20 mil horas economizadas para empresário. E quando a gente fala 20 mil horas, e aí falando de processo para ser mais claro, uhum, tem processos que a gente chegou no cliente, o cliente levava 2, 3 dias quando conseguia parar para fazer. Quando a nossa equipe absorveu, numa primeira redução, a gente reduziu para um dia. uhum. Numa segunda redução, a gente reduziu para 6 horas. Na semana retrasada, a gente reduziu para 5 minutos. Então, Nossa! quando a gente contabiliza as horas que a gente ganha fazendo o nosso trabalho e entregando, implementando tecnologias, é exatamente isso. Então, o volume de horas que a gente gere. Aham. Porque imagina você com 2 horas a mais, não é que a gente vai ter 26 horas no dia. Quando eu falo 2 horas a mais, é a gente conseguindo cuidar e blindar e ter uma gestão eficiente do financeiro para que você tenha 2 ou 3 horas no seu dia, ao invés de estar preocupado em parar para fechar a planilha do dia, já tem um time olhando e você consegue fechar novos negócios. É meia hora, uma hora de Sim. café que você tem com um novo possível cliente. Sim, é aquela ligaçãozinha a mais para aquele cliente que tá por fechar e não fecha, e às vezes quando passou um mês é que eu lembro dele,
né? É aquele tempo que a gente precisa. Exatamente. E, inclusive, com a entrada desse segundo sócio nosso, o José, um dos pontos que a gente ganhou foi isso, porque a experiência dele é na área de experiência do cliente, ou Customer Success. Aham. E essa experiência do cliente fez a gente otimizar a nossa forma de entrega. De que maneira? A gente entende que o tempo do nosso cliente ele é valioso, para que ele proporcione uma experiência para o cliente dele. Então, a gente foca em entregar qualidade de tempo para que ele otimize a experiência do cliente dele e assim a gente otimiza a experiência do nosso cliente. Então, a gente executa, tem toda a parte financeira, mas a gente também está olhando para o sucesso do cliente. E o Sim. sucesso do cliente, ele vem disso, de proporcionar ao cliente mais abertura para que ele gere novas oportunidades. Acontecendo isso, o cliente fatura mais, entra mais receita, melhora os processos, tem um time mais alinhado. Né? Então, o Se nosso sente foco mais leve por saber que tem aquele tempo a mais, né? Porque aquela Exato, terceirização tá feita, né? exato. Tem isso também. Quando eu controlo e quero fazer tudo, eu levo uma carga emocional junto com aquilo, né? Então, quando eu terceirizo e deixo nas mãos de alguém que otimiza o tempo daquilo, então não tem preço isso. Exato, exatamente. Ó, e entrando um pouquinho no assunto aqui, vamos falar um pouquinho, eu do ponto de vista do marketing e você do ponto de vista da gestão financeira ali, de processos do negócio. Hoje, quando tu pensa nos empresários no geral, né? Onde as empresas mais erram hoje? Essas empresas que tu tá hoje assessorando ali, o que tu percebe de erro mais comum, assim, Erro mais na gestão comum, financeira? controle das informações. Uhum, A gente utiliza uma terminologia também que é a de governança financeira. A governança financeira é olhar a empresa como um todo e ter tudo muito bem mapeado. Porque cada ação dentro da empresa, ele impacta diretamente no resultado da empresa. exato. É. Porque não adianta também o cliente falar, eu estou faturando X. Mas eu não olho só para o faturamento, eu tenho que olhar primeiro assim, o que efetivamente está entrando mensalmente e qual que é o real lucro que a tua empresa tem. Porque não adianta tu faturar 10 se tu tem 9 de custo, tá tendo 1 de lucro, Uhum, isso não está te remunerando enquanto empresário. uhum, Então, ter governança financeira é entender toda a estrutura, seja ela de custos, seja de pessoal, uhum, seja comercial, seja de marketing, e aí por isso que entra no marketing. uhum, Então, é ter uma visão da empresa como um todo. E o principal erro, além de misturar as finanças empresariais e pessoais, uhum. né, pagar a conta pessoal na conta da empresa, Essa é ou clássica. receber o valor na empresa e não emitir a nota, Aham. né? Então, o mais Ou clássico, retirar produto do retirar produto, estoque e não não ter não marcar. tem um prolabore definido. Aham. Geralmente o empresário ele começa, ele fala, tá, mas como eu vou definir um prolabore se a empresa não está nem gerando a receita? É porque quando você pelo menos define o prolabore, e aí já dando uma primeira dica, quando você define o prolabore, você deixa claro ou tem claro a precificação do seu produto ou serviço. Porque se você precifica só pensando na estrutura de custo da empresa e não está considerando seu prolabore, quando você precisar, você vai tirar. E aí você automaticamente você quebra tudo que você pensou sobre a precificação do teu produto ou serviço. Porque teu Prolabore estava no lucro. Aham. Isso foi um erro gigantesco meu, bem no começo de empresária, né? Que eu trabalhava num sistema de franqueamento diferenciado, então não coloquei um Prolabore, né? Eu fiquei pensando só em porcentagem, né? E aí não deu nada certo. A partir do momento que eu estabeleci o meu Prolabore, as coisas começaram a melhorar no fluxo de caixa financeiro, né? E Sim, aí sim começou a dar lucro e sobrar. justo. Então, E porque aí, sabe por quê? O empresário pensa assim, então eu vou tirar sempre tantos por cento do faturamento. Mas também não funciona, né? não, não. O prolabore ele é exatamente porque quando você define o prolabore, aí você vai ter o lucro real, aí você vai definir, tá, beleza, então desse lucro, um percentual eu vou complementar a minha renda. Exato. Você reforça realmente o seu caixa. E aí a pessoa física, ela entende que ela tem uma remuneração e ela se adapta a essa remuneração. Uhum. É em cadeia a reação. É. Primeiro você define o prolabore, melhora a precificação. Ah, mas ninguém vai contratar o meu serviço eu estando com um preço dessa forma. Então, onde que você vai trabalhar em termos de valor e de entrega? É aí que a gente trabalha no No marketing. marketing. Se você chegou a uma conclusão que colocando o seu valor de prolabore e aí mais o lucro que vai ter, porque tem que ter uma margem ali, né? Quando Exato. você faz até quero deixar uma dica, quem assistir isso aqui no final e quiser mais o contato Sam, a gente vai deixar,
porque tem que ter ali uma planilha básica que desenha isso para você. E o objetivo de criar uma empresa é gerar lucro, não pode pensar sem gerar lucro. Daí Exatamente. cheguei num preço, olho para o preço de mercado e digo assim: ah, esse preço não é qualquer um que paga. Então, quem é que paga? Como que eu faço para chegar nesse cliente? Aí é que entra as estratégias de marketing, de Exatamente. percepção de valor dessa pessoa que está disposta a pagar. Porque a gente tem caneta Bic e tem caneta Montblanc, né? Então alguém Exatamente. paga, né? Mas o que faz essa pessoa perceber esse valor, né? E o que a gente tem que construir de marca para que ela perceba esse valor e pague, né? E aí até isso a gente tem que limitar, né? Porque aí construir valor dá para gastar muito para construir valor, né? E é Exatamente. um dos pilares do ser negócio aqui é a sustentabilidade, porque eu tenho que construir. Então eu gosto quando o cliente chega para mim assim, igual um case que eu tenho do ano passado, o cliente chegou para mim e falou assim: "Meu budget de marketing é esse. A gente tem que fazer pagar". Só que ele estava passando por um reposicionamento estratégico de marca. Eu falei: "Tá, mas aqui é como se tu estivesse começando de novo. Então tu vai triplicar esse, porque nós vamos é uma fábrica de picolé, Uhum. onde trabalha só com distribuição de terceiro, então ela tem um freezer onde ela tem que embalar. Então, ó, nós vamos trocar as roupinhas de tudo. Então, a gente tem é como estruturar de novo. Isso é investimento estrutural de marketing. Sim. A gente tem que olhar para isso, É o né?" nesse caso seria o endomarketing, entender o que é o endomarketing e o que é o marketing, É um exomarketing, o mas exo. porque é em Sim. comunicação visual, né. Sim, Eu entendo endo sempre quando eu tô fazendo um marketing junto com os colaboradores da perfeito. marca, Tá. né. O exo. E aí quando eu tô fazendo uma comunicação visual para fora, aí é ESO, né. Uhum. E aí nesse caso, por que que eu falei desse caso específico, né, que ela é uma marca que já vinha tá completando 12 anos, então ela tinha esse budget ali, que é de 5%, né? E ela estava passando por um novo investimento em comunicação toda. Que quando ela lançou e criou o primeiro freezer, ela teve que investir isso. Então é um Perfeito. investimento estrutural de marketing. E a gente tem que separar isso nos custos, né? Mas conclusão, a gente fez lá uma planilha e graças a Deus a gente ultrapassou nossas metas financeiras para cobrir aquele investimento, né? Ah, preciso fazer toda essa reembalagem de cara se eu não tenho caixa? Não, não precisa, né? Só que vai demorar mais para ter o resultado que tu buscou nesse reposicionamento, né? Então, Sim. assim, faz sentido. É uma coisa bem específica, né, Sam? Porque Uhum. nós estamos falando de picolé e era temporada, então eu entrei bem na hora certa. Então a gente faz sentido. Tem demanda? É um momento de demanda? O marketing pesquisa isso. É um momento de demanda? Eu tenho como abraçar essa demanda? Eu tenho produtividade para abraçar essa demanda? Tenho. Então faz sentido a gente, né, buscar caixa, buscar investimento para colocar tudo aqui nesse momento. Mas eu tenho que entender que não é do meu budget mensal de marketing, porque é um Sim. reposicionamento. Por isso que eu citei esse caso específico, né? E Fábio, nessa tua Tem vários fala. momentos do marketing, né? Então, Sim. mas num geral, eu não sei quanto, num geral é 5% se a coisa já está movimentando, né? Sim. E Fábio, nessa tua fala é legal porque, assim, complementando até a resposta da tua pergunta, quais são os principais desafios, os principais erros cometidos, né? Primeiro, eu falei, então, misturar conta pessoal com misturar conta empresarial com a conta pessoal. Uhum. A precificação, né? A Precificação, exato. precificação, ela é um ponto crucial. A organização, e aí a gente fala da governança, que é olhar a empresa como um todo e os pontos de saída principais da empresa de investimento, seja em tecnologia, seja em pessoas, seja em processo. E aí eu entro no outro ponto que casa muito com o que você falou e talvez é uma outra dica muito importante. Infelizmente, os números apontam que o volume de empresas ou de negócios que efetivamente fazem planejamentos são muito baixos. É. Fabi, todos os clientes que chegaram a nós, de todos os clientes que passaram por nós, eu posso te dizer que menos de 20% faziam planejamento. E quando eu falo planejamento, eu vou uma experiência, eu tô dando há 2 anos eu acompanho, eu assessoro uma empresa que está no mercado há 30 anos, 31 anos completou esse ano passado. Há 31 anos. E depois de 31 anos eu consegui trazer para eles e implementar uma cultura de acompanhamento por quarter, semestre e anual.
de chegar virada de ano e passar um planejamento. Então, o quarto grande erro seria falta de planejamento. Falta de Você planejamento. falou aí do picolé. O É. picolé é sazonal, a sazonalidade. Aham. Quando eu olho 12 meses à frente, eu mapeio quais são os meses que eu tenho um pico de venda, quais são os meses que eu tenho um enxugar, um recuo do volume Exato, de venda de exato. faturamento. A gente já fez gestão de academia, a academia tem essa sua sazonalidade. São Sim. 4 meses de baixa total Uhum. versus 8 meses de movimento. Só que esses 8 meses de movimento é assim, ó, você começa, você tem uma curva, contratação e cai de novo. Então, na prática, uma academia ela tem 6 meses de movimento financeiro que sustenta a empresa e 6 meses de baixa ou de Exato. baixo resultado. Então, o planejamento, olhando, e eu trabalhei com empresas com um budget acima de 100, 200 milhões mês. Eles faziam um planejamento para 4 anos à frente e todo mês eles atualizavam. Uhum. Todo mês eu tinha que estar na controladoria olhando e atualizando os números 4 anos para frente. Todo mês eu atualizava os números 4 anos para frente. Aham. Ah, mas no mercado não existe empresa que consiga hoje fazer esse planejamento porque o mercado é dinâmico. Em algumas áreas não, Em algumas entende? áreas não, essa sazonalidade que a gente estava falando, por exemplo, do picolé, não adianta sonhar. Lógico que o empreendedor na marca, nesse caso em específico, ele fala, mas lá na Europa o pessoal come sorvete o tempo todo. É lógico que eu quero trazer essa cultura, mas não adianta eu brigar contra a cultura. Sim. Eu tenho que aceitar a demanda. Marketing serve para isso, para estudar a demanda, estudar os números de demanda e aí estudar se é o momento, se não é o momento para essa situação. E aqui eu dei um exemplo de um empresário que tem os números muito claros e um planejamento muito claro. Então, foi fácil para a gente estar trabalhando ali. Você bateu numa tecla que é um erro mesmo. A maioria das empresas que antes de eu começar a trabalhar com empresas maiores, eu iniciei a marca Ser Negócio dando treinamento de vendas e treinamento de marketing para marcas pessoais. Então, assim, a esteticista, profissionais que vendem a sua hora, né? E esse profissional, ele não tem nem controle de quantas horas ele trabalha, né? Ele não mapeia nem quantas horas efetivamente ele trabalha, porque ele só mapeia as horas que ele marcou consulta, né? O esteticista, ele marcou consulta, mas ele não entende que para marcar a consulta ele teve que deixar as toalhinhas limpas, o ambiente arrumado. Então, assim, é tanta coisa que não é mapeada Sim. nesse serviço. E aí, quando eu coloco para eles que tudo isso tem um custo e por isso a gente tinha que aumentar o valor de consulta, mas ninguém vai me pagar esse valor de consulta. Não, eu tô aqui pra gente criar a embalagem que faça pagar, Exatamente. né? Então, engraçado que uma vez eu tava aqui num podcast com um rapaz que ele falou assim: o mesmo problema do pequeno é o do grande, né? E as grandes empresas, tá falando aí de empresas com faturamento gigantesco que também não olha pro seu número Sim, mensalmente. Não dá. A empresa, ela tem que ter um foco, um objetivo, né? exatamente. É, E isso tem vários pontos assim de dessa. erro. Mas essa coisa do olhar é muito engraçado, porque nessa situação ali específica dos picolés, que eu acredito que, na minha opinião, todas as últimas empresas que eu trabalhei, é uma das que melhor tem essa visão, assim, de todo mês. Mesmo assim, eles não tinham a meta dividida. Quando eu trabalhei por muitos anos. Na minha carreira, eu passei 12 anos dentro das lojas dos colchões Ortobon, que é a marca Uhum. de colchões que é nacional, né? Então, eu iniciei como vendedora, depois eu fui treinadora de vendas, depois passei a ser lojista. E aí, na Ortobon, o marketing vem pronto. Era uma franquia, vinha tudo Vê todo o pronto, kit. certo? Então, por exemplo, um exemplo que tu deu que é do financeiro, que é olhar todo mês e aquele planejamento estratégico e reavaliar o planejamento estratégico. Lá, o que a gente tinha? Todo mês eu tinha que fazer uma análise SWOT da marca. Todo mês eu tinha que pegar determinados produtos que a marca mandava e eu tinha que preencher com o preço que estava na concorrência, se continuava com as mesmas características daquele produto na concorrência, qual a força, qual a fraqueza daquele produto, qual a tendência de mercado daquele produto naquele momento e qual era a ameaça de mercado. Então assim, tecidos que são muito
colchão, parece ridículo, né? Mas se o tecido, ele é no inverno, a tendência das pessoas fazerem a escolha, porque elas são muito táteis, a Uhum. tendência é elas fazerem a escolha daquilo que é mais felpudinho, mais aconchegante, mas já no verão elas vão querer o mais fresquinho. Sim. Então, mas pro colchão, Fabíola, vai ficar um lençol em cima, mesmo pro colchão. Então, todo mês era um saco. Eu, enquanto franqueada, eu, enquanto vendedora, ter que fazer isso. Mas só grandes marcas fazem isso. Fazem. E isso faz toda a diferença para quê? O vendedor ali, ele conhecia o mercado através daquela análise SWOT, ele mandava métricas para todo. Imagina, todas as lojas mandavam essas métricas. Nem todas mandavam, mas grande parte. Vamos lá, 80% das lojas mandavam essas métricas. Olha a capacidade de decisão que os gerentes de marketing tinham na mão com Nossa. todas essas métricas, né? Sim. Que eram feitas por nós ali. Então, assim, mas uma análise SWOT de ver assim, quanto está o meu valor da minha consulta, se você é esteticista e está me assistindo, e olhar para outras clínicas pertinho de você, as que cobram mais caro, ou que cobram mais barato, e ver o que elas colocam de brinde, que tipo de... Isso é possível fazer, né? Com certeza. E Mas desemboca. ninguém faz E essa desem... comparação. E desemboca no financeiro, porque, beleza, como que eu vou fazer primeiro essa pesquisa de mercado direta, que aí ó, a parte comercial e o marketing vão fazer e direcionar, e depois olhar para dentro da estrutura, porque aí tem um outro grande ponto que eu acredito que bate também entra muito na questão do marketing, que é precificar baseado no concorrente, sabe? Precificar baseado, o meu concorrente ele cobra 200, eu vou colocar o meu 210 para dar um desconto e cair para 190. Sua estrutura permite? De Exato. custo? Uhum. Porque não adianta. O que você vai fazer para promover esse produto? Como que o seu concorrente promove esse produto? Tá muito na Né? moda uma coisa, assim, isso me lembra, que tá muito na moda IA, né? No marketing, agências de marketing que trabalham com marketing digital em especial, como o marketing digital exige muita arte, muita coisa, tá muito na moda usar IA, né? Uhum. Não, porque a IA faz 10 cards para mim em segundos, né? E daí, essas pessoas que aprendem a colocar lá alguma coisa lá na IA para que a IA gere essas comunicações, olham para uma agência de marketing que cobra um social media lá 3x e fala assim, eu vou cobrar meio X, porque olha só, eu consigo fazer, né? Então, eu sempre digo que muita gente precifica olhando o preço do concorrente que já está forte no mercado e dizendo, eu vou entrar no mercado com preço, né? Porque encontrou uma maneira de fazer que hoje na tecnologia está permitindo ser mais fácil. Só que quando a gente olha para a comunicação, não é simplesmente uma arte e um prompt, É a né? comunicação Eu tenho efetiva. que olhar muito mais do que isso. Tá, e essa arte que foi gerada com esse prompt vai ser entregue? Quantas pessoas vão ver artes similares? Quanto que aquilo vai engajar realmente, né? Inclusive, Fábio, Hum, eu li essa semana que as plataformas sociais, a mais conhecida, ela vai passar, foi atualizada a questão do algoritmo e ela vai passar a entregar menos criativos ou uhum, postagens criadas com IA. uhum. Então, quem está nessa onda de criar com IA e postar tudo que está criando com IA, a tendência é que a ferramenta entregue cada vez menos, entendeu? Então, Mas assim, nem ainda falando de fica nisso, né? ferramenta, eu citei esse exemplo, porque é um exemplo que Mas eu acho que todo mundo tem e que realmente todo mundo pode pensar hoje, quando eu passo meu preço de social media, sim, e aí a sim. pessoa sabe mexer numa IA, falam porque assim, em casa, né? Eu tenho meu irmão, eu faço a assessoria de marketing do escritório dele, mas ele sempre resolve fazer um comunicado diferente na IA dele, né? Né? E aí, porque, olha só, ela gerou aqui facinho, olha que fácil, né? Não tomou tempo, né? Desculpe se ele vai assistir isso aqui. Mas, e aí, o que que essa pessoa, como já a mentalidade empreendedora, pode pensar? Eu vou vender isso aqui por tal preço. E aí, elas entram no mercado com preço porque encontraram um processo que acham que é mais rápido e acham que o negócio é simplesmente aquele processo e aquela entrega. Vamos lá, vender brigadeiro. Eu encontrei uma maneira mais rápida de vender brigadeiro e eu acredito que eu posso vender ele um pouco mais barato do que a padaria da esquina. Elas entram com preço no mercado. Sim. Só que o que vai manter a empresa no mercado é justamente esse olhar de criar a percepção de valor no cliente. Então,
Tu tem que viver o mercado. No fundo, não é o preço que você cobra, é a experiência que você proporciona e o valor que você gera. Gera a partir daquele Total. produto. É o valor que você gera a partir daquele produto. É a experiência Perfeito. que você proporciona. Então, as pessoas entram com preço no mercado e aí depois elas não sustentam aquilo porque elas não planejaram, não olharam como uma estrutura de negócio, Uhum. né? Eu estava falando isso ontem em um negócio do qual eu tô atuando agora e apoiando como conselheiro, como gestor. E uma das pessoas virou para mim e falou bem assim, cara, mas assim, ó, essa mesma modalidade do que a gente está fazendo aqui, em Camboriú tá praticamente a metade do valor que é cobrado aqui. Aí eu falei, mas olha a estrutura, o contexto, a região em que isso está inserido aqui, para o valor que está sendo cobrado. E está sendo atualizado agora o valor. Aí você olha para uma estrutura onde você tem 90 clientes que estão ali ativos e acompanhando e remunerando e pagando Uhum, esse valor. uhum. Então a minha preocupação não deve ser eu baixar o preço, a minha preocupação deve ser em aumentar a percepção de valor que eu tenho no negócio. É aí que entra o marketing. Aí é o É. ponto. Ah, mas para eu aumentar. E aí, o que que acontece com esse empresário? Para aumentar. E aconteceu lá na Fructais. Mas, Fabiola, para eu aumentar, então, esse budget de marketing, eu vou ter que aumentar meu custo. E o meu custo já tá no player X. Ela me trouxe, né? No player X do mercado. Falei, tudo bem, tu tá vendendo no player X do mercado e tu é artesanal. Player X é fábrica. Então tá aí teu diferencial. A gente vai bater em cima do artesanal e a gente vai conseguir vender mais caro do que o player X. Então, isso é Perfeito, percepção de valor, né? perfeito. E é um case muito... Eu gosto de falar, é lógico que o Boa. empreendedor vai sentar aqui e dizer assim, eu tinha um planejamento estratégico que estava mapeado, mas dá medinho até para quem tem consciência desses números, entende? Sim, sim. E a gente fomenta muito, a gente tem 3 camadas de entrega dentro da estrutura da Collab hoje, que a gente fomenta muito assim. O operacional a gente entrega e faz o operacional, que é ter clareza dos números, a gente avança para o tático, que é apresentar e mostrar como que funcionam esses números, indicadores, os principais indicadores e metas, como construir essa meta, e a gente tem a camada estratégica, que é como que no dia a dia ele olha e ele tem essa percepção para melhorar a estrutura do negócio dele. E dentro de... Por que que eu estou falando isso? Dentro do que você falou, eu vou muito na linha de... Tu falou, vou pegar esse exemplo teu em específico. E quando a gente pega os números e olha para os números, alguns indicadores, como por exemplo, a gente está consumindo muito desse fornecedor X. Uhum. Eu geralmente provoco os meus clientes e falo, tá, olha por quanto tempo você está comprando desse consumidor, desse fornecedor, olha o quanto você já pagou para esse fornecedor ao longo de um ano. Uhum. Isso já demonstra, de certa forma, uma fidelização tua com essa marca. Exato. Usa isso como argumento para você reduzir, Para negociação. garantir a aquisição e reduzir a remuneração. Por quê? Você mexendo nesse fornecedor, você vai ter mais margem para Exato. trabalhar um desconto lá na ponta para um cliente, ou trabalhar uma condição melhor, fazer Ou uma para dar um promoção, brindezinho a para dar um mais no brinde. margem, né? Exato, E só olhando para os custos mensalmente tu vai poder exato. olhar isso, né? Exato. É. E olhar para custos e despesas é diferente. E o empresário, o empreendedor, que é quem olha para a conta todo dia, primeiro, se olha para a conta todo dia, vai dar um desespero Só se mesmo. desespera. Exato. Então ele vai desesperar, por isso que é uma das coisas que a gente traz. Ele vai olhar na hora de fazer uma liberação do pagamento, mas na hora da gestão não é só tudo que entra e tudo que sai. Isso é o básico, tudo que entra e tudo que sai. Mas tudo que entra, qual a minha linha de produtos? O que que me dá mais receita? Como que eu potencializo isso? Por que será que eu vendo mais esse produto? Como que eu trabalho a entrada de um novo produto ou serviço dentro da minha área de receitas? E das minhas Cara, e despesas? O assim, que que é o custo e o que é marketing despesa? precisa disso, tá? Que é a curva ABC dos produtos. Quando eu falo lá da Ortobon que eu trabalhava, eu sabia qual que tinha mais margem para mim, qual que tinha menos margem para mim. Então, e a gente sempre, quando a gente tá ali eu falo que é no teatro da venda, né? Mas Uhum. assim, quem tá no chão de loja, né? Quando a gente tá falando de loja de varejo, quem tá no chão de loja e tá direto em contato com o consumidor é quem realmente tem o controle de qual é a curva que vai sair, porque a gente Sim. sempre vende o que oferece. E a mesma coisa acontece hoje na vitrine, né? Porque Instagram é uma vitrine, o feed do nosso Instagram é sim uma vitrine que vende, que eu tenho que cuidar muito dela. E o que tiver lá na vitrine
vitrine vai vender. Então, se eu Ou não. souber, Ou não, se né? tiver É um isso. bom Por isso que é marketing importante ter um integrado bom com o marketing. comercial, né? Sim, Ah, isso me lembra sim. uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Mas é que às vezes eu coloco na vitrine, né? O empreendedor coloca lá, o empresário coloca na vitrine um determinado coisa e não combina com o povo do comercial, que é aquele, o boi de piranha da O boi de vez. piranha da vez. Né? Exato. Né? Que é o que eu tirei margem, não combina com o pessoal do comercial. Aí ele fala assim: ah, eu lancei uma promoção, botei lá no Instagram e não saiu. Mas aqui a gente já saiu da conversa. Mas Sim, enfim, normalmente, aí que entra a integração, né? O time de comercial tem que estar integrado com o sim. marketing. Isso é um diferencial que aqui na agência a gente sempre faz. E com o financeiro. Continua que eu E vou pegar com o um gancho nesse financeiro aí que eu tenho também. um case E real. com o financeiro também. Mas assim, ó, o time que tá ali no chão da loja, esse cara que tá ali na loja, ele é o cara que oferece o que tá, e o que ele oferece é o que vende. O que tá na vitrine é o que vende. Sim. Então, para que eu tenha uma gestão certa das minhas margens e da minha curva ABC, não sei se é assim que ainda se chama, né? Uhum. Porque sempre eu vou ter produtos que geram mais lucro e produtos que geram menos. E eu preciso ter um equilíbrio nessa venda. Os que geram menos serve de boi de piranha para trazer um cliente de entrada, né? Exatamente. E só que quem vai fazer com que isso aconteça é um time comercial alinhado com esses produtos. É Exato. metas do time comercial alinhado com essas margens que eu preciso, né? Senão Sim. eu não vou chegar lá no equilíbrio dessa margem. Exatamente. Mas isso aí só quem calcula mesmo pra saber, né? Justamente. E aí que vem o outro braço, por isso que eu digo que integra comercial, marketing, todo, essa comunicação intra, ela é importantíssima. Então, quando eu falo marketing, conversar com o comercial, conversar com o financeiro, e aí trazendo para um case real, uma empresa de turismo que a gente fez gestão durante um bom tempo. Eles vendiam muito bem, eles eram muito bons em marketing. E eles estavam lançando, pela primeira vez, um roteiro, um itinerário para fora do país. Uhum. E eles queriam exatamente qual que é a ideia da empresa. A empresa ainda existe, a gente não segue com a gestão, mas eles remodelaram tudo, inclusive a estrutura de fazer gestão depois desse choque. Mas o que, que aconteceu? Essa empresa ela deu um passo para operar em viagens fora do país. Dentro do país estava tudo fluindo, tudo rodando, mas a gente sempre apertava para cuidar o seguinte: olha a política de prazo que vocês utilizam nas vendas que vocês estão fazendo. E aí, num determinado ponto, eles resolveram, beleza, então vamos fazer agora uma viagem para fora. E levar um grupo de um volume bem considerável de pessoas para fazer essa viagem para fora. Alguns era a primeira viagem, então eles queriam. O que que o marketing falou? Vamos trazer uma ideia bem agressiva. Não tinha caixa para sustentar, aliás, o caixa que tinha ele era para as operações nacionais, não tinha caixa para as operações internacionais. E isso envolvia passagem, envolvia translado, envolvia tudo. Bem mais robusto. Exato. E aí o que que eles fizeram? Eles negociaram toda essa parte de estrutura de entrega, que é a viagem, o translado, né, o voo, Tudo na a promessa. troca, o câmbio. Lá eles negociaram para pagar num curto prazo, em 6 meses, ou até 6 meses ou até a viagem. Porém, para os clientes que eles venderam o produto, eles fizeram um cálculo, não validou com o financeiro a tempo e lançaram. Uhum. Venderam bastante, venderam bem. E a condição era pagar em 12 vezes. Aham. Só que como que você dá uma condição de pagar em 12 vezes se você tem que honrar com os compromissos para garantir toda essa estrutura com até 6 meses? Aham. Você vai estar recebendo lá na frente ainda, mas você não tinha caixa para garantir voo, para garantir essas coisas no curto prazo, porque boa parte das coisas que você tinha que garantir era à vista. Aham. Então, fez com que acontecesse um descolamento de caixa. Só que o financeiro só ficou sabendo disso depois que já estava lançado, depois que já estava vendido, depois que já estava comprometido. E aí o cliente desespera e começa, vamos fazer antecipação, vamos pegar empréstimo. E a gente sempre cuidando para enxugar para, não, o empréstimo só em caso de, é o último caso. Inclusive a gente tem essa política, empréstimo só se for para capital de giro, para gerar e não é em todos os casos. Então, em todos os casos você orienta empréstimo? Nem sempre. Mas nesse caso em específico, o marketing e o comercial estavam conectados, fizeram, lançaram toda essa estrutura, venderam bem pra caramba, só que só ia receber com 12 meses. Uhum. E isso fez com que o caixa travasse totalmente. Tiveram que reagendar, desmarcar,
devolver, porque o que a gente fala de reserva era exatamente para garantir que os outros passeios acontecessem, que era o carro-chefe da empresa, e esse era só o lançamento. Então, para garantir o que estava rodando dentro da empresa, porque a gente tinha questões de devolução, enfim. Então, isso é um exemplo claro de que o marketing comercial conversando, mas se não tiver alinhado com o financeiro, para garantir que E eu aquela vou ter promoção te que dizer vai o que que acontecer. aconteceu com esse marketing time comercial. O marketing chegou lá, colocou o preço, e o time comercial, que já tá acostumado a vender em 12 vezes, falou: "Ah, mas à vista ninguém dos nossos clientes vai pagar". E não é, a gente educa o cliente quando eu tô ligando. Exato. Se eu tô lançando um novo produto que é um produto mais robusto, internacional, vai trazer mais branding pra marca, é um produto premium. Exatamente. Então é uma possibilidade de reeducação até na forma de pagamento do meu cliente, né? Mas isso é o marketing que tem que visualizar e tem que mostrar, né? O Exato. que normalmente vai acontecer, eu vou lançar, ó, olha, gente, a gente tá a fim de lançar, o que que o marketing faz? Ele chega lá pro time comercial, ó, a gente tem esse produto, olha que legal, tô a fim de lançar, vai ser isso. Ah, esse valor aí só em 12 vezes nossos clientes vão pagar. Pronto, ferrou com... Já foi com a ideia Tá, do mas marketing. e se é um novo produto? Se é algo que eu nunca lancei para nossos clientes, como é que eu sei que eles só vão pagar em 12 vezes? Sou eu que educo o meu cliente a pagar em 12 vezes ou à vista. Exato. Sou eu que educo o meu vendedor a ofertar em 12 vezes ou à vista. Então, Exatamente. não precisa disso. Você precisa medir o risco exatamente no lançamento. É o lugar onde você tem que perder menos. Você tem que perder rápido, mas É, não indica que você tem que perder mais. Você tem é, que perder rápido e perder menos. Lançar o protótipo, o mínimo exato. produto viável, né? É, isso. Então, esse é o momento. Ah, E porque vamos é um lançar. grupo grande já de cara, né? De certo, porque Exato. nas operadoras conseguem um desconto. Então, vamos já de cara É. num grupo grande, né? Então, E na prática a gente diz que assim, só chegou pro financeiro depois porque eles queriam muito lançar, porque queria dar um passo. E era um passo além da perna. é. Mas, depois também o próprio empresário, ele reconheceu, ele entendeu, ele foi para as redes sociais falar qual É. foi o movimento que foi feito, o Aham. que que Mas aconteceu. da minha experiência é que eles acreditam naquela educação que eles mesmos deram para os clientes. E falo lá da marca Ortobon, tá? Que Sim. lá a propaganda toda é sempre parcelada, parcelada, parcelada. E a gente estava numa região onde o pessoal comprava muito à vista. Então eu não tinha eu tinha que criar junto com o meu time essa argumentação. Sim. Porque não era existem regiões do país onde não tem jeito, o que sai muito é no parcelado. Mas existem regiões e situações específicas, que a situação da minha loja ficava numa região onde as pessoas que estavam realmente adquirindo apartamentos novos é que compravam. Então, nessa situação, às vezes o cliente compra mais à vista porque ele tem mais controle de todo o gasto Uhum. que ele está tendo ali, né? Então, o que funciona, às vezes, para uma situação de produto e para uma cultura de produto, não vai funcionar para outra situação de produto, Exato. para outra cultura. Então, e isso o marketing tem que prever, ele tem que alinhar, não tem jeito, Exato. né? Fábio, você tocou no ponto-chave. Venda a prazo, no crédito, parcelamento, e aí entrando um pouquinho de comercial, mas para trazer a visão financeira. É cultura. Parcelamento é É cultura, cultura. tá? Olhando mais financeiro ainda, parcelamento para a empresa é cultura, mas assim, para a empresa que tem o que a gente chama de fluxo de caixa, para quem tem saúde financeira. Exato. Eu não vou abrir um produto para vender parcelado se eu não tenho condições de sustentar o caixa durante todo o momento em que aquelas parcelas vão cair dentro da empresa. Então, se você não tem caixa, se você não tem estrutura, não tem reserva, não começa parcelando. Ah, vou começar a trabalhar com isso agora, vou parcelar. Não, só venda à vista. Só venda à Ah, mas vista. o meu cliente não vai comprar à vista. Educa, é o que você falou, É. educa o cliente para comprar à vista, para ele Tem o entender. cliente que compra à vista. Tem. Quem é o cliente que compra à vista? Onde eu vou encontrar ele? Isso me lembra uma reunião que eu tive recentemente com um escritório de arquitetura, que a gente está tentando reposicionar a marca ali, né? E aí elas caem numas negociações que não é. No momento a gente precisa de dinheiro. Falei, Uhum. esse tipo de negociação de permuta vai resolver nosso problema no momento? Foge, nem gasta tempo com Uhum. isso aí, não continua essa conversa. Se nós temos pouca gente e a gente já sabe que a conversa e a negociação dessas pessoas específicas que estão entrando em contato com vocês é de permuta, por que eu estou continuando essa conversa? É. Né? E isso também é uma capacidade é foco, é decisão que a gente coloca lá no primeiro planejamento e a capacidade de sustentar a decisão, né? Aqui eu tô falando Exato. de duas empresárias que o negócio é elas e mais 2 ou 3 ali, né? Então, Uhum.
o comportamento está muito ligado ali, né? Muito, muito. Mas é cultural, parcelamento é cultural e dá para a gente reeducar essa audiência. Vai para os Estados Unidos ou para a Europa para parcelar uma compra que você vai Pois é. fazer lá. Não vai. Pessoal, não vou comprar. Podia comprar parcelado aqui no Brasil, sei lá, um supercomputador. Ah, não, eu vou para fora comprar porque lá é mais barato. Tá, é Isso, mais barato, mas ele vai pagar à vista. isso. Então E a aí ele leva o cultura. dinheiro todo, ele Ele leva o economiza o dinheiro dinheiro todo. para ir lá comprar, mas aqui ele compra Ele compra parcelado. parcelado. Então é É, isso. E comprar parcelado é usar dinheiro dos outros. E exato. dinheiro que sai caro. Um dinheiro que sai caro, Exato. que é margem da empresa. Exato. Não, e outra conta que eu fiz rapidinho aqui, Sam, com esse teu exemplo, que você falou assim, eles tinham que pagar em 6 meses o produto, né? E eles estavam parcelando em 12, né? Eu já pensei, cara, tinha que ser uma baita de uma empresa com muito branding, assim, de personalização, Uhum. para ter colocado toda essa margem ali, né? Porque isso significa que para ela só pagar o custo, vamos lá, que ela estivesse botando 100% no produto. Uhum. Então ela estava trabalhando para depois que voltasse dessa viagem, vamos dizer que ela conseguisse honrar. Ela estava trabalhando para depois que voltasse dessa viagem, quem sabe recebesse, não contando com a inadimplência. Com Não tem inadimplência ou como. com o cliente que vai contestar que não foi uma viagem boa, que falhou em tal serviço, porque vai ter a política de devolução e tá tudo certo. É. Mas exatamente isso, contando com os intempéries que pode acontecer durante a viagem. Então, Mesmo que ela conseguisse vender ali dentro dos 6 meses e entregar, não tem como, ninguém, exatamente. ela estava pagando para trabalhar, que é isso que Exato. eu falo, E, que o empreendedor não e, via, sabe, paga, no dia a e dia. pagando caro, porque uma das mentes, uma das coisas que eles tinham é a gente pode antecipar o valor. Uhum. Mas se você já Aí precificou, só gira dinheiro, né? não é o empresário que precifica considerando a taxa de antecipação. Então ele já vendeu, sem considerar a taxa de antecipação, vendeu tudo isso. E chega na metade do tempo, a gente precisa antecipar. E aí você antecipa, você paga mais caro. E no fundo a viagem, você tem prejuízo, ao invés de ter um lucro, de gerar uma reserva para se pagar, você tem um prejuízo astronômico, assim, gigantesco. Então, É. Eu aí, tô dando uma olhada aqui na nossa pauta. Acho que misturando tudo, a gente já exemplificou bem claramente, até com esse exemplo teu ali desse uhum, produto internacional que foi lançado. Mas eu imagino essa empresa, uma empresa que faz muito nacional e já tá bem posicionada no nacional. É lógico que ela vai pensar como próximo nível. Tu me indica lá pro planejamento do próximo nível. sim, sim, claro. Como próximo nível internacional. É Exato. óbvio, é o que ela quer para próximo nível, né? Esses empresários com certeza já viajam internacionalmente, as pessoas ao redor deles viajam, e aí ela vai pensar como próximo nível. Mas ela não foi feliz no lançamento desse produto mesmo, Não no foi feliz. pensar nesse produto e colocar para a equipe comercial, sendo que era um produto que precisava de uma outra cultura de venda, né? Exatamente. E a gente só tem certeza, e uma empresa que está há 30 anos no mercado, ela não pode lançar um produto sem planejamento de custo do produto, Total. porque ela não está mais aqui para pagar para vender. Uma coisa é uma empresa assim, não, a gente quer lançar marca, né? Tipo, a semana passada eu fui numa reunião com um cliente que está iniciando uma marca na cidade de Balneário Camboriú. Então, é lógico, vou botar investimento, vou botar uma aposta aqui, pode que essa aposta não se pague, beleza. E por um tempo eu vou colocar essa aposta. Mas uma empresa que está há 30 anos não é mais para apostar porque quer ir para o próximo nível. E eu acredito, Fábio, que assim, ó, para qualquer empresa que está pensando em expansão, para qualquer empresa que está pensando em expansão, se você não tem uma cultura muito clara, uma governança financeira, comercial, de marketing, se você não tem uma estrutura, uma cultura muito clara dentro do seu negócio e você quer expandir, muito cuidado. Porque o que vai fazer com que o próximo negócio que você vai dar o passo dê certo é exatamente a cultura que você vai trazer do primeiro para o segundo negócio. A primeira engrenagem ela tem que estar rodando, ela tem que estar Aham. rodando muito bem, seja com a estrutura de custo comercial, de marketing. Por quê? Você vai expandir. Você precisa comunicar como que você vai chegar nesse novo cliente, nessa nova praça, ou nesse Exato. novo país. No novo país você tem a barreira cultural da língua e também da estrutura monetária.
né? Uhum. Mas vamos trazer para um cenário nacional, para um cenário regional. Ah, eu vou para o outro lado da rua. Tem as farmácias fazem muito isso. Uhum. Quando você vai abrir um outro ponto de farmácia, vocês não imaginam o estudo que essas pessoas fazem. Não é Uhum. só uma farmácia vai abrir na frente da outra concorrente. Se eles estão abrindo junto, muitas vezes eles sabem que ali é potencial para ter as duas farmácias. Sim. Então, trazendo para um contexto nacional, se você vai expandir e você não tem uma cultura clara, por que as franquias elas expandem e abrem em outros lugares? E muitas vezes não dão certo. Porque assim, para a franquia é interessante vender uma franquia e colocar num ponto. Mas eles esperam o mínimo do empresário. Pesquisa de campo. Entender qual é o contexto da região onde você está colocando esse negócio. Porque muitas vezes não faz sentido você colocar uma sorveteria no sul. Uhum. Muitas vezes não faz sentido você vender polpa no sul, né? Mas lá na Bahia já Mas na faz Bahia sentido. faz sentido e vende muito polpa. Como que Aham. eu trago a experiência das polpas de fruta da Bahia para o sul? É diferente. Então, é entender o contexto, e aí a gente entra mais no marketing, no comercial, É. né? E no estudo de mercado, aí a gente já entra numa parte do marketing que é a parte de controle que a gente tem, né? Hoje tem tanta ferramenta de Google Analytics, tanta ferramenta que eu posso ter um controle de demanda por região para Uhum. fazer esse estudo. Antigamente, quando eu entrei para as lojas da Ortobon, se cada vez que tu escolhia um ponto, se colocava um menininho lá calculando o número de pessoas que passavam papel, o número de carros que passavam. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho a ferramenta do próprio Google que pode Sim. me passar o fluxo de carros e o fluxo de pessoas. Então, assim, expansão de negócio não é exatamente lançamento de um produto, pensar um produto novo é uma coisa que já é mais minha experiência, né? Sim. Mas estudo de mercado, são outras agências que fazem, mas a gente tem pessoas que estão no hub, né, que a gente conhece. Sim. Mas é muito importante para uma expansão de negócio, né? Nesse caso específico ali, me chamou muito a atenção que eu acredito que foi lançado em 12 vezes por cultura, por pura Por cultura. cultura. E aí surge esse medo do próprio empresário, como é que eu vou botar para o meu time comercial uma venda diferente? Ah, eu cheguei num preço, uma venda diferente da cultura que eles estão acostumados. Aí também tinha que encontrar. Só que a gente não pode esquecer que se eu estou lançando um novo produto, um produto que é um produto premium, que vai se conectar com uma outra audiência, com uma outra situação, aí é que nem lá na questão da Fructais. Eu Uhum. preciso de um novo esforço de marketing, eu preciso pensar que vai exigir mas esse budget a mais não pode ser comprometer todo, Com certeza. né? Com Então certeza. vai precisar. Eu Perfeito. adorei essa conversa, acho que a gente deixou bem claro como se conecta marketing com gestão financeira, não tem como um andar sem o outro, senão Com não tem cer- saúde na empresa, que eu digo que o dinheiro é a saúde é o sangue da empresa, né? Sim, Então, sim. o sangue da empresa é o dinheiro tem que ter sangue ali para nutrir todas as áreas e para girar, né? Então, Com eu preciso certeza. estar sempre de olho nisso, não adianta só fazer um monte de vídeo e botar lá ads, que não vai ser suficiente. É. E Fábio, tem um corte legal para eu te comentei no off, mas vou trazer para cá. Uhum. A gente estava falando, né, de quando a gente olha para budget, principalmente para o marketing, né, dentro da estrutura da empresa. O ideal é chegar a 10, Uhum, né? Por mais que algumas empresas não comportem chegar a 10, uhum. né? A gente está falando de uma empresa de 50 10%, tu mil, diz. uma empresa que fatura 50 mil, ter 5 mil de verba de marketing, né? É possível, mas é importante começar construindo. Essa construção ela precisa ser feita. Aham. Ah, mas uma empresa que fatura 1 milhão vai pagar 100 mil de verba de marketing. É ter tudo muito bem desenhado de qual a estratégia, E aí quando a gente pensa em né? verba de marketing, sabe qual tá sendo o problema hoje em dia, Sam? Quando a gente pensa em verba de marketing, o que que esse empresário pensa? Se tu chegar para uma clínica médica que fatura 50 mil e dizer que ela tem que colocar 10% em marketing, ela pensa assim, 5 mil tem que ir para a agência e para o Ads. Mas não é marketing, é toda a comunicação interna visual de merchandising. Então, às vezes, tu tem que imprimir uma nova plaquinha para tua empresa, toda a Perfeito. comunicação está entrando em marketing. É a consultora de marketing vai me contratar. Tá ali dentro desse budget de marketing. Então, desses 5 mil, se tu pensar em comunicação visual, comunicação digital, mais comunicação interna com o teu funcionário, é muito pouco dinheiro, Uhum. né? Só que às vezes ele não tem o controle
de colocar na ponta do lápis cada R$ 1 que ele gasta com cada uma dessa comunicação. Ah, ele Exatamente. tem lá um Zorro que ele mandou mensagem para os 1000 leads e gastou lá 3 centavos, sei lá quanto é que dá. Uhum. Ele botou isso, não botou? Ah, mas é porque era uma comunicação interna da clínica, sabe? Não deixa Então, de ser. o controle financeiro é muito importante até para te entender onde é que está indo esses 10%, que às vezes ele está indo em marketing, mas não é Exato, na agência. Não é exato. que vai pagar 5.000 para a agência, né? Então, Justamente. eu baixo isso, às vezes, para uma empresa que já está em andamento, que já tem 5 anos, que já está maturada. Eu sempre baixo pelo menos 5%, porque ele normalmente está olhando o meu valor de agência e mais o valor que ele vai colocar ali numas artes gráficas Uhum. né, e em ads. Né? Então, eu coloco para 5%. Agora, se tu realmente for olhar para cada comunicação, tudo que é comunicação visual e gráfica impressa e não impressa e comunicação interna, daí realmente tu vai ver que deu 10%. Justamente. E é fazer uma proporcionalidade. É bem isso que tu falou. A verba ela vai se diluindo à medida que você vai conseguindo acompanhar, por exemplo, o custo de aquisição desse cliente e o tempo desse cliente, o lifetime value, né, o É, LTV. Então, cara, são duas métricas principais. Primeiro, quanto que está custando você trazer um um novo cliente lead, um novo, novo cliente, né? uhum, E o quanto que você investe para manter esse para manter cliente, ele na casa. né? Uhum, Atração e retenção. é. Né? Atração e retenção. Então, são métricas importantíssimas que vale muito a pena acompanhar, aliado com o financeiro, porque na prática, assim, vou pegar as clínicas como exemplo, né? Quando dentro de uma clínica, se você tem uma boa pessoa para fazer o atendimento desses leads que estão sendo gerados, o motor que tem que estar sendo colocando ali Colocado o em cara em ads de aquisição de ads, novos clientes é muito exato. pequeno. Exato, porque a gente está num momento em que, assim, a ligação ela é efetiva para quem já sabe que você existe e já teve um contato contigo. Exato, Vale a pena. A vale. ligação para retenção, para experiência, mas essa abordagem fria não são todos os negócios. É, E para todos esses negócios existem o marketing, existe o marketing. Por é. isso que é com E porque existe inteligência e direcionar. por isso que tem um consultor, tanto de gestão financeira quanto de Quanto marketing, demais. para olhar o todo, 360, e te guiar. Qual é a forma mais segura de investimento, para que lado, que vai me trazer mais resultado. Exatamente. Né. Eu adorei essa conversa, a gente passou 1 hora Ah, sim, já foi foi. muito rápido. Sam, deixa aí para o pessoal como é que faz para entrar em contato com a Colab Gestão, qual o primeiro passo? "Ai, eu gostei de tudo isso que ele falou, eu não tenho nada desse controle aqui", qual é o primeiro passo? Perfeito. O primeiro passo é nos seguir nas redes sociais, então tem @Colab Gestão, Colab com 2 Ls, Colab Gestal, né, sem o acento, no Instagram. Tem o meu perfil, Samora Colab também, Samora, @Samora Colab no Instagram. Tem o nosso site, www.colabgestal.com.br, colabgestal.com.br. Ali entrando, chama no WhatsApp, nosso time comercial tá ali aguardando também para trocar esse contato, essa ideia. E na nossa bio, tanto na minha quanto na bio da Colab, tem um link ali que você consegue entrar e fazer um diagnóstico de Mas maturidade do negócio, da empresa, e dali vai chegar uma resposta, nosso time entra em contato também e conduz para entender o momento da empresa, o momento do negócio, seja para uma consultoria pontual, seja para gestão, né? a gente nem entrou no papo de tributário, né, que a gente Não é- estava falando das mudanças aqui do país, acho que cabe mais Claro, eu vou trazer algum doutor advogado, cliente meu, para a gente conversar num outro momento. Vai ser perfeito, bem perfeito. legal. É, Perfeito. A gente tem batido muito nessa tecla também para é, atualizar os nossos porque clientes. vai tirar Preci- muito da margem, não adianta, né, É. então eu vou Toda ter que olhar. precificação que existe até hoje, se preparem. Todo mundo vai precisar reprecificar. Vai precisar. Todo mundo, seja serviço, produto, vai precisar reprecificar e Se sim, é um quiser papo sobreviver, né. se quiser Se sobreviver. quiser continuar só, né. Né. E mesmo para esses, porque a ideia dessa reforma, nem vamos entrar tanto no assunto, mas Aham, a ideia da reforma tributária é enxugar ao máximo todo e qualquer tipo de sonegação. aham. Então, passo a conta na minha PF, vai pegar. Vai pegar. Hoje, praticamente tudo é rastreado, é rastreável. Uhum. Então, a reforma tributária, ela vem para quem se propôs a ter uma empresa, fazer correto. Por quê? As empresas que contratam
se é para elas terem uma nota fiscal, para elas, as empresas vão querer recuperar crédito para pagar menos imposto. Uhum. Então, um exemplo, comprei de um fornecedor um produto ou um serviço. Para eu recuperar o meu crédito, esse fornecedor ele tem que pagar o imposto, porque se ele não paga, eu não recebo. Exato. Então, eu tenho que estar atento para que tipo de Sim, fornecedor, vai ter prestador de muita agência serviço que eu vai contrato. morrer, mas nós vamos continuar aqui, vocês podem me chamar. E é a ideia do mercado. O mercado muda o tempo É, todo, então quem está preparado é quem tá preparado é quem está em constante mudança e adaptação, né? E exato. nós somos seres humanos adaptáveis, então É, se preparem para adaptar novamente. exato. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, pessoal, que assistiu a gente até aqui. E qualquer dúvida, o meu Instagram é Fábio Simas Consultoria agora. Perfeito. Gratidão, Fábio. Obrigada. Gratidão ao convite.